Questão 20. A proposição João sobe ou Maria desce é falsa. Então, João não sobe e Maria não desce. João desce, então Maria desce. Maria desce se e somente se Maria sobe. João sobe e desce. Alguém entre eles sobe. E aí? João sobe ou Maria desce? João sobe nós vamos chamar de P. Maria desce nós vamos chamar de Q. Vamos chamar de quê? Observem que aqui é o conectivo ou. Então vai ficar P ou Q. P ou Q. Quando quer a falsa, você já sabe. Quando quer a falsa, ele vai querer a negação. Quer a negação. Quer a negação. Então, a negação do P ou Q, você nega o primeiro, troca o ou pelo I e nega o segundo. Não P e não Q. Não P e não Q. Vamos traduzir aqui. João não sobe. João não sobe e Maria. E Maria não desce. João não sobe e Maria não desce. Qual a alternativa? Alternativa A. João não sobe e Maria não desce. Próxima. Questão 21. A implicação se chover, pedras irão rolar é falsa. Se chover, pedras irão rolar é falsa. Observe aqui. Muitas questões do Instituto ACP, eles batem nessa tecla. Então, eles vão querer a negação, tá? Quer a negação. É bom ir treinando para você ficar atento. Se chover, nós vamos chamar de P. Pedras irão rolar. Vamos chamar de Q. Então fica P implica Q, porque é o cientão, né? Qual a negação do cientão? Você vai conservar o primeiro e negar o segundo. Negar o segundo. Conserva o primeiro e nega o segundo. Então, vamos traduzir aqui. P e não Q. P é se chover. Se chover, nós chamamos de P. Então, e não Q. É pedras irão rolar. Pedras irão rolar, não Q. Traduzindo, chove e pedras não rolam. Chove e pedras não rolam. Qual a alternativa? Chove e as pedras não rolam. Pronto. Letra D. Letra D. Próxima questão. Questão 22. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? A França fica na Europa. Silvio é autônomo e não trabalha segunda-feiras. 3 mais 8 é igual a 9. As crianças estão com fome ou com sono. Você vai trabalhar?
Qual dessas não é proposição, galera? Qual dessas não é proposição? Aqui você pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Então você vai colocar V ou F. Aqui também é a mesma coisa. Você vai colocar V ou F. A mesma coisa. V ou F. As crianças estão com fome ou com sono? Mesma coisa. V ou F. Aqui agora, galera, você vai trabalhar, observe, é uma frase interrogativa. Interrogativa. Frase interrogativa não é proposição. Então, essa é a nossa alternativa. Letra E. Questão 23. Se a proposição simples P é verdadeira e a proposição simples Q é falsa, podemos dizer que as proposições compostas P e Q, P ou Q e se P então Q são, respectivamente, falsa, 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 verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. Aqui é basicamente uma revisão, tá? O P, a proposição P, vamos considerar aqui como sendo verdadeira. Foi dita lá no enunciado. E o Q é falsa. O Q é falsa. Então, só fazer aqui no I. V, I, F. V e F. Dá F. Então, essa aqui é falsa. A primeira lá é falsa. P o quê? P o quê? V ou F. No ou, basta que uma seja verdadeira para toda a proposição ser verdadeira. Então, essa aqui é verdadeira. Se P, então, que? Aqui é o se então. Então, V implica F. V implica F. É falso. Falso. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. No se então, dá falso. A questão que é respectivamente. Então, vai ficar falso, verdade e falso. Falsa, verdadeira, falsa. Pronto. Letra B. B de bola. Questão 24. Para que uma proposição composta P ou Q ou R seja falsa, observe, devemos ter exatamente duas falsas, exatamente três falsas, apenas R falsa, apenas Q falsa, apenas P falsa. E aí? Observem que aqui é o ou. P ou Q ou R. P ou Q ou R. Se considerarmos o P como sendo verdade, ou o Q verdade, ou o R verdade, tudo isso aqui vai dar verdade. P sendo F, ou Q sendo F, R sendo V, temos aqui vai dar verdade. Observem que a questão que é a falsa. Que é a falsa. Então, o P sendo F, ou o Q sendo F, ou o R sendo F, pronto. Aqui não temos nenhum V. Então, o resultado desse aqui é falso. No ou, para que seja falsa, todas devem ser falsas. Então, exatamente três falsas. Três falsas. Letra B. Questão 25. Considerando a proposição composta P, se e somente se R, é correto afirmar que a proposição composta é falsa se apenas P for falsa. A proposição composta é falsa se R for falsa. Para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que P e R tenham valores lógicos iguais.
Para que a proposição composta seja verdadeira, é necessário que P e R tenham valores lógicos diferentes. Para que a proposição composta seja falsa, é necessário que ambas, P e R, sejam falsas. E aí? P, se e somente se. Conectivo aqui é se e somente se. V, se e somente se. V, quando os dois são iguais, você já sabe que o valor lógico é verdadeiro. E no se e somente se, quando os conectivos, os valores são falsos, a proposição também é verdade. Então, quando os dois valores lógicos são iguais, valores lógicos iguais no se e somente se, dá verdade. Valores lógicos iguais, tá? Os valores lógicos devem ser iguais para que seja verdadeira. Quando os dois valores lógicos são iguais, tá verdadeira. Então isso aqui fica na alternativa C. Letra C. Próxima questão. Questão 26. Assinale a proposição equivalente a P. P implica Q e P. Vamos procurar dentre as alternativas aquela que tenha a equivalência com a questão do enunciado. Vamos colocar aqui. Vamos colocar P, Q, V, F, V, F. Vamos colocar aqui o Q e P. O Q e P. V com V no Q e P. V com V dá V. F com V dá F. V com F dá F. E F com F dá F. Construímos aqui a tabela verdade do Q e P. Vamos comparar aqui o P e o Q e P. Aqui fica V com V no centão. V com V no centão dá V. V com F. V com F no centão dá F. F com F no centão. F com F no centão dá V. F com F no centão dá V. F com F no centão dá V. Aqui é a tabela verdade dessa proposição aqui. VF, VV. Agora vamos construir a tabela verdade aqui da alternativa A. V, F, F. V, F, V, F. V com V no centão. Aqui é P, aqui é Q. No centão, tá? Alternativa A. Estamos construindo aqui da alternativa A. P e Q. Então, P implica que V com V no centão dá V. Opa, V com V no centão dá V. V com F dá F. F com V dá V. F com F dá V. Observe aqui, ficaram iguais. VF, VV, VF, VV. Pronto, encontramos aqui a equivalência. Letra A. Próxima. Questão 27. Assinale a proposição tautológica P implica que ou P implica não que. P implica que e não que. Não P ou que implica não que. P implica P e que. E não P e que implica
P ou Q. Vamos verificar qual dessas aqui é a tautologia, tá? P, Q. Aqui vamos construir a tabela verdade do se então. P, V, V, F, F, V, F, V, F. P implica não que. Então vamos colocar logo aqui o não que. Não que. Vai colocar só o oposto, né? V, aqui você vai colocar F, F vira V, V vira F, F vira V. Porque é o não que, tá? P implica que. Então, no se então, P implica que. V com V no se então dá V. V com F no se então dá F. F com V dá V. E F com F no se então dá V. Vamos construir aqui agora. P implica não que. P implica não que. V com F. V com F no se então. Observe que é V com F. Agora o não que. Dá F. V com V. V com V dá V. F com F dá V. F com F dá V. E F com V dá V. Agora, observe que é o OU, conectivo OU. Você vai comparar essas duas colunas. Primeiro essa aqui. P implica que. Você vai comparar essas duas. Você vai colocar V, F, V, V. Com essa daqui. Vai comparar com essa. V ou F, V, V, V. Observem que é o OU. Que é o OU, tá? V ou F, F ou V, V ou V, V ou V. V ou V. V ou F dá V. F ou V dá V. V ou V dá V. E V ou V dá V. Observe aqui, todas as linhas deu verdade. Então, de cara, encontramos aqui a nossa resposta alternativa A, uma tautologia. Alternativa A, resposta da questão.